Então, boa tarde, o IAC, Instituto de Estudos Avançados da Universidade Federal de São Paulo, instituto este recém-fundado, inicia hoje, em parceria com o grupo Neuro iSelf, uma série de webinários sob o título Ética em Tempo de Pandemia, Urgência de Pensar, Urgência de Agir, com a presença do professor Miguel Nicoleles. De minha parte e da professora Malu Formigoni, com quem presido o Instituto, é uma grande alegria nesse momento contar com a presença da nossa reitora, a professora Soraya Ismail, a quem eu passo a palavra nesse momento. Professora Soraya, por favor. Boa tarde, quase boa noite a você, professor Ivo, a professora Maria Lúcia Formigoni, por organizarem, e muito obrigado pela organização desta importante atividade. E é uma honra para mim, um enorme prazer dar as boas-vindas ao professor Miguel Nicoleles, que muito nos honra em estar aqui conosco, né? Estamos juntos, não presencial, mas juntos. Toda essa tecnologia nos ajuda a estarmos mais próximos. Uma grande honra, uma grande satisfação, um prazer tê-lo aqui conosco na nossa universidade, a Universidade Federal de São Paulo. Esta nova fase do Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da nossa Unifesp, que é um instituto recente e que tem a sua primeira gestão eleita agora na gestão do professor Ivo, que coordena esse ciclo de seminários e coordenará esta sessão também. Muito importante tê-lo aqui, nós temos acompanhado todo o seu trabalho, evidentemente, como neurocientista, como cientista, na defesa da ciência, das evidências científicas, não só nas questões relacionadas ou nos objetos de pesquisa que o senhor tem na sua atividade de muitos anos como cientista, como pesquisador, da Duke School of Medicine, da Universidade Duke, mas também na Federal do Rio Grande do Norte, que nós conhecemos todo o seu trabalho, e junto ao consórcio de universidades federais da região nordeste do nosso país. Em especial agora na questão da pandemia. Durante esta pandemia, as federais se uniram em ações importantes e ações não só de combate ao coronavírus, mas também de atendimento à nossa população pelo Sistema Único de Saúde, por meio dos nossos hospitais universitários e também na busca de respostas para o tratamento e também para o bem-estar e a saúde da nossa população. O professor continua conosco, é uma grande honra tê-lo aqui, e me coube fazer esse início, breve início, da sua chegada e da sua vinda à nossa instituição. Muito obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite e por estar conosco. Obrigada, professor Ivo, por organizar. Eu vou agora ficar de espectadora também, porque quero aprender muito, certamente, com a palestra que o professor Miguel Nicoleles vai nos brindar. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Soraya. Essa série de webinários tem um apoio inestimável da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. O IAC, o nosso instituto, ele está diretamente vinculado a essa Pró-Reitoria, então eu gostaria agora que a professora Lia, por favor, ficasse com a palavra. Obrigada, boa noite a todos. E só gostaria de falar brevemente que é uma honra nós termos o nosso Instituto de Estudos Avançados e Convergente da Unifesp, que é um órgão complementar da Unifesp vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, que atua promovendo estudos interdisciplinares, convergentes e com pesquisas avançadas, abrangendo todas as áreas do conhecimento. E nós sabemos que com isso, esse instituto vai propiciar a nossa universidade a ter um desenvolvimento de um ponto de vista global, seja um desenvolvimento intelectual, acadêmico, cultural, científico, técnico e também social.
Gostaria de aproveitar o momento para agradecer o professor Renato Giannini, que foi o fundador desse instituto, e que depois disso nós temos o Conselho Deliberativo sendo formado com a presidência do professor Ivo Silva Júnior e da professora Maria Lúcia Formigoni. É uma honra da própria GPQ estar em parceria com o Instituto. Agradeço a vida do professor Miguel Nicoleles para nos brindar com a sua fala. Obrigada. Muito obrigado, Lia. Bom, eu deixo agora com a professora Marisa Russo para fazer a apresentação do professor Miguel Nicoleles, a quem, em nome do Instituto, eu agradeço enormemente a disposição, a generosidade de estar conosco aqui nesse momento. Essa é a primeira atividade pública do Instituto e a sua presença para nós aqui é uma enorme honra. Então, muito obrigado, professor. Por favor, Marisa. Boa tarde. Na verdade, sou eu que agradeço estar aqui, poder presente e participar de um evento tão importante quanto o início do IA. Gostaria de agradecer ao professor Nicoleles por ter aceito o nosso convite do Grupo NeuroiSelf, dessa vez em colaboração e parceria com o IA da Unifesp. Com certeza, muita gente já conhece o trabalho do professor Nicoleles, a importância que ele tem mundial, mas a gente não vai dispensar a apresentação que eu faço questão. Então, o professor Nicoleles é catedrático da Neurobiologia, Neurologia, Engenharia Biomédica e Psicologia Experimental da Duke University. É fundador do Instituto de Neurociências Edmond e Lila Safra e presidente do Conselho do Instituto Santos Dumont, ambos em Macaíba, Rio Grande do Norte, Brasil. Fundou e dirigiu o projeto Andar de Novo. É membro da Academia de Ciências da França e do Brasil. Em 2004, a revista Scientific American elegeu o professor Nicoleles como um dos 20 cientistas mais influentes do mundo, e eu diria que ele continua sendo. É coordenador do Comitê de Combate ao Coronavírus do Nordeste do Brasil. Tem inúmeras publicações científicas e capas de revistas científicas das mais importantes revistas do mundo. E entre suas obras, acaba de lançar o livro Muito Além do Nosso Eu, pela editora Planeta. Passo a palavra agora ao professor Nicoleles. Muito obrigada e muita honra do senhor estar aqui presente hoje. Muito obrigada. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a esse convite da Unifesp. É um grande prazer participar desse encontro virtual e conversar um pouco com vocês sobre o que a neurociência realmente tem a ver com a pandemia do Covid-19, né? Na realidade, eu gostaria de usar esse tempo aqui para contar um pouco do que aconteceu nesses últimos meses aqui no Brasil, o que eu aprendi coordenando junto com o ex-ministro Sérgio Rezende, o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. Na realidade, esse é um consórcio formado pelos 9 governos de estado do Nordeste, dos 9 estados do Nordeste, que, na pessoa dos seus governadores, decidiram, no final de março, criar esse comitê científico com representantes dos 9 estados. Eu estava no Brasil, foi uma coincidência muito peculiar, por motivos familiares. Eu tinha chegado aqui no começo de fevereiro, estava aqui e fui convidado para presidir e coordenar os trabalhos desse comitê no dia 30 de março. E eu acho que talvez a história desses trabalhos me permitam esclarecer um pouco tudo aquilo que eu estudei, né, junto com meus colegas. Nós imediatamente, logo quando o comitê foi empossado, no dia 31 de março, nós estabelecemos a criação de 9 subcomitês em áreas temáticas, em áreas que são extremamente pertinentes para o combate e manejo da pandemia do coronavírus. São 9 subcomitês e imediatamente eu cheguei à conclusão que seria muito difícil a gente lidar com todo esse problema sem ter o apoio da comunidade científica brasileira como um todo, não só a que está no Brasil, como também a que se encontra no exterior, né? Basicamente, imediatamente, nós então lançamos uma plataforma virtual de colaboração que foi chamada de Projeto Mandacaru, em homenagem a um dos grandes símbolos de resistência do Nordeste, que é o Mandacaru, né? E, para minha surpresa, em algumas semanas,
nós recebemos mais de 2.000 cartas, e-mails, né, de potenciais colaboradores e, basicamente, dividimos esses colaboradores nos mesmos subcomitês que o Comitê Científico, que a gente chamou de C4, né, como Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, C4, havia criado por decreto do Consórcio Nordeste. Nós, basicamente, criamos um espelho desses subcomitês e dividimos todos os cientistas voluntários pelos subcomitês de interesse na plataforma virtual. Criamos um site imediatamente, que é o Comitê Científico-NE.com.br, e a partir de então começamos o trabalho de analisar os dados com específico foco nos estados do Nordeste, mas também do Brasil e do mundo, para tentar oferecer aos governadores sugestões, análises, projeções, estimativas de cenário e recomendações, porque, na realidade, é importante enfatizar, o nosso comitê tem um critério consultivo. Ele é totalmente independente, ele publica seus boletins independentemente do Consórcio Nordeste. Nós já temos 10 boletins publicados, estamos acabando agora o 11º, e ele oferece sugestões e recomendações para os governadores, para o Conselho de Governadores, presidido hoje pelo governador Rui Costa, da Bahia, mas ele não opera, ele não tem nenhuma função deliberativa, ou ele não toma nenhuma decisão. Todas essas decisões são tomadas pelos governadores reunidos na assembleia desse consórcio, né? De qualquer maneira, nós imediatamente recrutamos não só na plataforma do Mandacaru, não só do comitê, mas das universidades federais, colegas que poderiam nos ajudar em análises essenciais para prever o espalhamento do coronavírus pelo Nordeste, né, e como nós poderíamos combatê-lo. Eu gostaria, então, de contar para vocês algumas das primeiras decisões que foram tomadas e os efeitos que nós conseguimos mensurar e como esse trabalho continua até hoje, né? Nós vamos completar, no final dessa semana, 5 meses, de trabalho ininterrupto, né? Com a produção de uma quantidade enorme de material. Nós estamos agora terminando, provavelmente, o nosso primeiro grande trabalho científico, que a gente espera ter pronto para a próxima semana, com resultados muito surpreendentes, muito interessantes, que a gente espera anunciar. Mas, no começo, evidentemente, nós tivemos que tomar pé da situação do Brasil, né? Eu já vinha, nesse mês que eu estava no Brasil, eu já vinha estudando a pandemia por conta própria, analisando tudo que estava deixando de acontecer, né? Porque realmente o manejo federal, o governo federal dessa pandemia é um dos grandes desastres do mundo, né? Nesse instante, reconhecido mundialmente, nós, os Estados Unidos, como provavelmente os 2 países de grande porte, certamente os 2 países do G20 de pior manejo da pandemia, né? A gente pode ver isso nos números epidemiológicos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Naquele instante, nós começamos a analisar vários parâmetros e, evidentemente, o que chamou a atenção para nós, logo no início, foi que, apesar do primeiro caso ter sido descrito em São Paulo, no dia 26 de fevereiro, e o primeiro caso no Nordeste, em Feira de Santana, dia 6 de março, até dia 20 de março, decisões estratégicas que deveriam ter sido tomadas pelo governo federal não foram tomadas. Por exemplo, o espaço aéreo brasileiro ficou aberto. Então, ao longo de todo esse período, voos internacionais chegaram nos grandes aeroportos internacionais do Brasil e semearam, evidentemente, casos tanto de brasileiros retornando de viagens ao exterior, como de turistas que tinham vindo aqui ao Brasil para o Carnaval e logo a seguir, na época de verão, né? Então, nós temos um período crítico que vai da última semana de fevereiro até a última semana de março, 30 dias, onde o espaço aéreo brasileiro continuou aberto para voos internacionais. E, curiosamente, nesse período, nós voltamos no tempo, né, uma vez que o comitê tinha sido empossado só no final de março,
e trabalhando já com um grupo de pesquisadores das Universidades Federais do Brasil, um deles que eu comecei a trabalhar imediatamente, o professor Rafael Raimundo, da Universidade Federal da Paraíba, nós começamos a identificar como a chegada do vírus, essa invasão, né, como se fosse um inimigo que invadiu o Brasil pela costa brasileira, chegando nos grandes aeroportos, principalmente Guarulhos, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza e mais secundariamente Natal, e outros aeroportos menores, mas esses aeroportos internacionais, não são muitos, trouxeram um número enorme de pacientes ou de pessoas assintomáticas ou não, que semearam vírus na costa brasileira. Mas, imediatamente, eu e o professor Rafael Raimundo, começamos a analisar como esse vírus iria se espalhar pelo Brasil. E, imediatamente, descobrimos, acho que é uma questão de 15 dias, nós tínhamos mapeado a ideia de que, naquele instante, por volta do dia 15 de abril, o Brasil, o Nordeste, né, que tem mais ou menos 200... Naquele instante, nós tínhamos 112 sub-regiões do Nordeste que ainda não tinham números acima de 50 casos. Nós achamos claramente essas sub-regiões, identificamos a localização geográfica, evidentemente, e pudemos oferecer, naquele instante, das 188 sub-regiões do Nordeste, nós comunicamos aos governadores que, no dia 15 de abril, nós tínhamos 112 micro-regiões com menos de 50 casos, e apenas 6 regiões com mais de 50 casos, até 400, e só 4 sub-regiões ou micro-regiões com mais de 400 casos, ou seja, uma explosão não linear, exponencial já ocorrendo. Mas era uma minoria muito grande. E naquele momento, tanto eu como o professor Rafael Raimundo, ele tinha começado a fazer independentemente, que depois nós começamos a ampliar, postulamos a possibilidade que o processo de interiorização do vírus no Brasil e no interior do Nordeste, evidentemente, se daria pelas rodovias, pela malha rodoviária brasileira. E por que isso era importante? Porque naquele momento nós imaginamos que defender essas 112 sub-regiões do Nordeste, um pouquinho menos da metade das sub-regiões do Nordeste inteiro, que tem 58 milhões de habitantes, seria a grande batalha para impedir essa interiorização. Nesse instante, nós demos uma sorte muito grande, porque o governo da Bahia havia encomendado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia o desenvolvimento de um aplicativo telefônico chamado Monitora Covid-19, que permitiria às pessoas baixarem esse aplicativo por qualquer telefone e usar a descrição dos seus sintomas clínicos para comunicar para um serviço de triagem criado pelo governo da Bahia, com o apoio da Fundação da Saúde da Família Estadual da Bahia, um sistema onde as pessoas poderiam mandar pelo telefone a descrição clínica do que elas estavam sentindo, e aí, se a análise de risco feita por esse setor de triagem, esses pacientes fossem classificados como de alto risco, eles receberiam imediatamente um telefonema do programa de telemedicina do coronavírus que foi criado pelo governo da Bahia, para ser atendida pelo telefone, para se fazer um processo de encaminhamento, para saber se essa pessoa precisaria ser colocada em isolamento na sua própria casa ou num equipamento do Estado, uma escola, um outro prédio que foi disponibilizado pelo governo da Bahia inicialmente para que as pessoas pudessem se isolar, ou encaminhamento para uma UPA ou para um hospital. Ocorre que imediatamente, quando o comitê, eu vimos e analisamos o funcionamento desse aplicativo, nós, logo nessa primeira semana de abril, votamos e aprovamos o uso do Monitora, desse aplicativo, para todo o Nordeste.
E foi uma das decisões mais importantes do comitê, rápida, né? Porque não só a Bahia forneceu o aplicativo gratuitamente para todos os estados, mas essa Fundação Estadual da Saúde da Família começou a treinar equipes de saúde da família do Sergipe, do Piauí, do Maranhão, da Paraíba, além, né, de equipes da Bahia, para atendimento de telemedicina. E, basicamente, foi a primeira grande implementação do Comitê Científico, foi recomendar isso, e foi aprovado, né, por todos os governadores, apesar que alguns estados tinham seus aplicativos sendo desenvolvidos, nós conseguimos que esses 5 estados, Bahia, Sergipe, Paraíba, Maranhão e Piauí, incorporassem imediatamente o aplicativo e tivessem suas equipes treinadas para fazer o atendimento da maneira que estava sendo padronizada pela Bahia. Ao mesmo tempo, nós notamos que ia haver uma escassez, de testes para todo o Nordeste, como ocorreu para todo o Brasil, e vendo que essa situação era provavelmente irreversível nos próximos meses, como se provou ser verdade, nós recomendamos, uma reunião depois, aos governadores, que aprovaram unanimemente também, a criação das chamadas Brigadas Emergenciais de Saúde. Esses seriam grupos de agentes da família, médicos da família, enfermeiros, que, munidos dos relatórios produzidos pelo sistema de monitoração desse aplicativo telefônico, que basicamente se transformou numa sala de situação virtual, que nós usamos até hoje diariamente, essa sala de situação virtual começaria a coletar os dados transferidos pelos usuários do aplicativo Monitora Covid-19, analisaria os dados estatísticos e, como esse sistema é georreferenciado, poderia fornecer relatórios para os governos estaduais e para essas brigadas emergenciais da saúde, centralizadas nas secretarias estaduais e municipais do Nordeste, para que os médicos da saúde, os agentes da saúde, pudessem ir a campo, identificar os focos de novos casos, de tal sorte a examinar os pacientes, testar os pacientes nas casas deles, nos lugares de trabalho, nos bairros, nas periferias das capitais, e, evidentemente, se fosse o caso, encaminhar esse paciente para um isolamento num equipamento público ou se ele pudesse ficar isolado na sua própria casa, ou encaminhá-lo para uma atenção de saúde adequada. Começamos a implementar isso e recomendar logo cedo o uso de oxímetros para medir a saturação periférica de oxigênio nessas visitas dos pacientes de alto risco e, basicamente, fechamos o loop. Ou seja, os pacientes podiam ser monitorados por um aplicativo telefônico, eles aí poderiam receber uma primeira triagem pela telemedicina e, acoplados ao plano das brigadas de saúde, eles poderiam receber visitas em loco de brigadas de agentes de saúde que poderiam examiná-los. Quer dizer, esse loop começou a ser posto em prática, bem como uma análise estatística epidemiológica detalhada, estado por estado, que começou a fazer parte dos nossos relatórios, boletins, né, publicados regularmente, mas também de toda uma estratégia que começou a disseminar pelo Nordeste as melhores práticas de combate ao coronavírus descobertas ao longo dos meses, né, e na Europa, na China, nos Estados Unidos, que nós trouxemos imediatamente. E com isso, por exemplo, começamos a recomendar o lockdown de certas capitais, de certas cidades do interior, uma vez que nós definimos, e esse foi um outro trabalho muito importante do comitê, uma matriz de risco, que pode ser calculada facilmente. Nós temos um cálculo rápido e um cálculo mais elaborado dessa matriz, que leva em conta 3 grupos, são 13 parâmetros divididos em 3 grupos de parâmetros. O primeiro é a situação da rede hospitalar, do sistema hospitalar, quantos leitos de enfermaria estão ocupados, quantos leitos de UTI estão ocupados, né? O segundo, qual é a disponibilidade de profissionais da saúde. Inovamos muito nesse item, criando um parâmetro de risco, que é qual é
a porcentagem de profissionais da saúde que estão adoentados, fora de combate, ou por estarem adoentados, ou porque, infelizmente, vieram a falecer. E isso se provou também extremamente presciente por causa do altíssimo número de óbitos, primeiro de infecção, né, de profissionais da saúde do Brasil, que foi documentada por nós no Nordeste, mas também de óbitos desses profissionais. No segundo grupo de parâmetros de risco, nós colocamos uma série de indicadores epidemiológicos e incluímos, além dos indicadores do coronavírus, né, incidência, letalidade, número de óbitos, curvas de casos, curvas de óbitos, também indicadores referentes a outras doenças infecciosas que, como nós sabemos, são endêmicas no Brasil, como a dengue, a chikungunya, a zika e também a influenza, porque o nosso grande receio, como na realidade aconteceu, era que nos meses de inverno do Brasil, no que nós estamos vivendo nesse instante, pudesse haver uma confluência de todas essas doenças, além dos casos de coronavírus, produzindo uma sobrecarga hospitalar impressionante. Então, esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo de parâmetros são relacionados ao grau de isolamento social das cidades nordestinas e ao fluxo rodoviário, porque nós imediatamente identificamos o grande problema que o fluxo rodoviário traria, porque ele, na nossa predição feita em abril, logo no primeiro boletim, esse seria o caminho mais rápido de espalhamento do vírus para o interior do Brasil. E por isso, o comitê começou a recomendar imediatamente que o isolamento social e os lockdowns das capitais nordestinas fossem acompanhados por barreiras sanitárias nas grandes eixos rodoviários do Nordeste e nas fronteiras do Nordeste com as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, para impedir o fluxo do vírus, tentando quebrar a transmissão não só nas casas das pessoas, né, onde as pessoas se infectam, mas também no fluxo de pessoas infectadas pelas estradas brasileiras. Isso foi feito imediatamente no Piauí, mais tarde na Paraíba, o Maranhão também. E, por exemplo, o Piauí, que foi o estado que seguiu todas essas recomendações, quase que imediatamente as publicações do Comitê Científico, nós temos os melhores indicadores do Nordeste até hoje. O Piauí, que é um estado, né, com recursos limitados, com graves problemas, né, um índice de desenvolvimento econômico e social, índice de desenvolvimento humano muito baixo, conseguiu, ao implementar o uso de barreiras sanitárias, um alto isolamento social, tanto na capital como no interior. Logo depois, o uso de máscaras, que também foi uma decisão muito cedo, em abril, o comitê já soltou uma nota técnica recomendando o uso de máscaras em ambientes públicos, mesmo durante o período de isolamento social mais intenso, que foi abril aqui no Brasil. Então, o Piauí, ao implementar todas essas, inclusive brigadas, por volta de 160 brigadas emergenciais, conseguiu reduzir dramaticamente o seu número de óbitos, ficando, por exemplo, eu não vi os números de hoje, né? Eu precisaria ver, posso ver rapidamente aqui para dar para vocês uma coisa bem atualizada, mas ficando algumas vezes menos. O Piauí teve alguns múltiplos a menos de óbitos em relação aos estados como o Ceará, né, que teve o maior número de óbitos. Então, o Piauí hoje, por exemplo, está com 1.750 e o Ceará já passou de 8.346 óbitos. Pernambuco também, 7.425. Então, no estado com limitações conhecidas, né, limitações importantes, mesmo assim, a tomada dessa decisão de usar, como se diz, a combinação de técnicas conhecidas, simples de manejo, mesmo na ausência de um número grande de testes, permitiu que o estado do Piauí tivesse um grau de manejo muito, muito razoável. Para mim, é uma das histórias de sucesso do Brasil, né, nesse momento. As outras histórias de sucesso foram documentadas claramente pelo comitê quando nós analisamos as curvas
de óbitos e casos seguindo os lockdowns que foram instituídos nas cidades de São Luís, Fortaleza, depois Recife e mais tarde na Grande João Pessoa, que foram os grandes lockdowns das capitais nordestinas. Natal demorou muito, só foi fazer um lockdown parcial, né, muito depois, e pagou um preço muito alto por isso, por manter a cidade aberta. Isso foi também claramente documentado, é notório nesse momento, né? Mas, de qualquer maneira, essas atitudes onde a ciência teve o espaço para comunicar ou sugerir recomendações que eram tidas pelo nosso comitê também mundialmente como de grande relevância, surtiram um efeito claro. O efeito é documentado, vai ser relatado a posteriori, né, com uma série de trabalhos aí. Ocorre, porém, que a instituição de barreiras sanitárias foi mais lenta. Houve uma dificuldade operacional, e não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, um mês depois do primeiro relatório daquelas 112 sub-regiões, como não houve esse bloqueio das estradas que alimentam o Nordeste, a BR-101, BR-116, estradas vindas de Brasília, enfim, a Transamazônica, grandes entroncamentos como Feira de Santana, na Bahia, Caruaru, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Vitória da Conquista também, na Bahia, Campina Grande, na Paraíba. Como não houve uma restrição de tráfego eficiente, um mês depois da nossa primeira análise, restavam apenas 48 micro-regiões ou sub-regiões do Nordeste com menos de 50 casos, ou seja, de 112, em um mês nós caímos para 48 e tivemos uma explosão nas sub-regiões que estavam com mais de 50 até 400 casos e também um crescimento muito grande de 4 para 43 sub-regiões que tinham agora explosões não lineares. E nós acompanhamos esse processo e em final de junho, basicamente tinham sobrado apenas 6 sub-regiões. 6 sub-regiões do Nordeste inteiro, das 188, que tinham menos de 50 casos. Ou seja, alguns dias depois, no começo de julho, todo o Nordeste tinha sucumbido a um número de casos maior do que 50 em sub-regiões, né? Cada sub-região em vários municípios, alguns municípios que fazem parte, né? Então, alguns municípios podem ter menos casos que outros, mas a soma da sub-região foi o parâmetro que nós usamos. Bom, quando nós vimos esse crescimento no interior, nós começamos a estudar detalhadamente as vias, né? Nós hoje sabemos exatamente quais foram as rodovias que fizeram o espalhamento por todo o Brasil, não só pelo Nordeste, nós sabemos muito bem, só que começamos a olhar os óbitos, a distribuição de óbitos, e a distribuição de óbitos não batia com a distribuição de casos, que era claramente, a de casos seguia os percursos das grandes rodovias, ou seja, as cidades às margens das grandes rodovias brasileiras, federais e estaduais, eram onde os casos explodiam. A gente podia unir os pontos, na realidade. Se você pegar as cidades que tiveram explosões não lineares, se você unir esses pontinhos vermelhos do Brasil, você vê a Belém-Brasília, você vê a BR-101, você vê a 364, que sai lá do interior de São Paulo, aqui de Limeira, e vai até o Acre. Você vê rodovias que eu nunca tinha pensado que existiam, a 163, que sai do oeste do Rio Grande do Sul e vai terminar lá em Santarém, no Pará. Nós conseguimos reconstruir toda a malha rodoviária, reconstruindo a distribuição de casos, mas a de óbitos não bateu. E os óbitos começaram a crescer, evidentemente, e nós começamos a ver o interior crescendo. Eu vi esse fenômeno pela primeira vez no Rio de Junho, no Maranhão, depois eu documentei ele na Paraíba e depois eu documentei no Brasil inteiro. Em poucas semanas, no Brasil inteiro, apresentou o mesmo efeito, que era o seguinte: à medida que os casos cresceram nas capitais e se espalharam para o interior, nesse processo de interiorização, infectando todas essas sub-regiões do interior, os casos no interior, evidentemente, começaram a crescer, e aí os casos mais graves, como há uma distribuição completamente
não homogênea de leitos de UTI e leitos de hospitais no Brasil. A maior concentração dos leitos de alta especialização, como de UTI, ficam nas capitais dos estados, e a maioria delas na costa do Brasil, com raras exceções, como Teresina, Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, mas a vasta maioria de leitos de UTI ficam nas grandes cidades da costa brasileira. O que nós vimos é que a distribuição de óbitos estava fazendo um overlap, um match perfeito com a distribuição de leitos. Ou seja, os casos graves das capitais, evidentemente, estavam falecendo nas capitais, mas havia uma segunda onda de casos graves que tinham migrado do interior, retornado do interior para as capitais, e as pessoas faleciam nas capitais, gerando uma distribuição completamente diferente da distribuição de casos. E eu chamei isso de efeito bumerangue. O efeito bumerangue nada mais é do que a descrição epidemiológica da migração dos casos das capitais da costa brasileira ou de qualquer outra capital para o interior do seu estado, e aí, uma vez que esses casos crescem e ficam graves, o retorno desses casos mais graves para as capitais, onde as pessoas tendem a ser internadas, né, nos leitos de UTI, e uma porção delas, infelizmente, tende a falecer. E o efeito bumerangue foi anunciado publicamente no Boletim 9, e de repente se espalhou não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo, porque ele começou a ser detectado nos Estados Unidos, na Europa, em outras localidades, porque basta haver uma distribuição não homogênea de leitos de alta complexidade para que esse fenômeno ocorra. E foi exatamente isso que nós documentamos, alertamos os governadores, porque esse efeito bumerangue tem o potencial, ainda tem, de produzir uma sobrecarga do sistema de saúde das capitais. Logo depois da sobrecarga produzida pelas internações dos residentes das capitais, esse retorno de casos do interior pode agravar, e agravou em certas localidades. Em São Luís, por exemplo, o número de internados provenientes do interior foi maior do que 50% em algum período. No período de junho, julho, por exemplo, passou de 50% das internações vindas do interior. E nós também notamos que, além do efeito bumerangue, o Brasil ainda corre o risco desse efeito começar a criar um feedback positivo de retroalimentação entre capital e interior, porque à medida que as pessoas retornam do interior para a capital doentes, elas podem infectar pessoas nos hospitais, pessoas no translado, pessoas nas comunidades das capitais. E essas infecções podem ir de volta para o interior e criar um círculo vicioso, que eu apelidei de efeito ciclone. E o efeito ciclone nós estamos monitorando, porque o risco dele criar essa alimentação positiva é muito grande. E, basicamente, ele foi detectado pela análise contínua da sala de situação que foi criada, virtual, e que continua funcionando até hoje. Bom, eu estou fazendo para vocês um apanhado geral, né? As grandes contribuições, então, na minha opinião, do ponto de vista macroscópico, eu acho que o que o Nordeste fez foi um exemplo para o país todo, foi o primeiro comitê científico a ser criado oficialmente, mas ele deu claramente ele criou um contraste, né, com a falta de ações apropriadas do governo federal. Até hoje nós não temos um comitê científico nacional, e expôs claramente os erros crassos do manejo do Ministério da Saúde desde o começo da crise, porque o Brasil teve 2 meses para se preparar e não conseguiu ir no mercado internacional e comprar o que precisava em termos de respiradores, equipamento de proteção individual, máscaras, luvas, até medicamentos básicos necessários para intubação e de pacientes em UTI, que estão faltando no Brasil, ou faltaram no momento crítico, algumas semanas atrás. O Brasil não se mobilizou para correr no mercado internacional e suprir a nação, né, as secretarias estaduais e os estados disso. Evidentemente, o governo federal também não forneceu ajuda financeira suficiente aos estados para que as pessoas pudessem ficar em casa, né, e pudessem aumentar os nossos níveis de isolamento social. Nós tivemos níveis muito bons
do final de março até o final de abril, mas desde o começo de maio houve uma queda importante e hoje o isolamento social no Brasil caiu vertiginosamente no meio de uma pandemia que ainda está fora de controle, né? O não fechamento do espaço aéreo, eu considero outro erro absurdo. A não compra de testes suficientes e a instalação de infraestrutura para realizar testes suficientes. O Brasil teve um momento que o Brasil estava testando, no mês de junho, mais ou menos, 3 vezes menos do que o Peru e o Chile, 10 vezes menos do que a Rússia e a Grã-Bretanha, 9 menos vezes que os Estados Unidos, ou seja, o Brasil estava entre o G20 junto com a Índia, os 2 piores países do mundo, ou pelo menos do grupo de nações desenvolvidas economicamente, em termos de testagem per capita, por milhão de habitantes. Os índices brasileiros são absurdos. E na falta de testes, fica quase que impossível você dar conta de ter a realidade do número de pessoas do país que estão infectadas, né? A nossa subnotificação de casos estima-se entre 7 e 12 vezes. Nós tivemos um número muito pequeno de inquéritos soroepidemiológicos realizados no Brasil. Tivemos agora um resultado surpreendente no Maranhão, que nós estamos ainda analisando para ter certeza que está tudo certo, porque a porcentagem de habitantes do Maranhão que tiveram contato com o vírus e que têm anticorpos é 40%, é um número vertiginoso, né? A gente ainda está tentando ter certeza de que o estudo, a estatística do estudo está correta, mas é muito diferente do que se viu nos estudos que foram feitos, mesmo no Nordeste, no Ceará. O primeiro estudo cearense, a média ficou em torno de 14%. Estudos aqui em São Paulo, números muito mais baixos, 10%, 12%. Então, nós, basicamente, o comitê científico, pelo menos, eu gosto de dizer, né, a minha frase hoje em dia é: todo o Brasil repetiu de ano, mas o Nordeste foi o melhor aluno da classe, nesse sentido, né? Nós conseguimos, de alguma maneira, evitar algo maior. Não foi o sonhado, mas foi o melhor possível, dadas as circunstâncias, né? Falta de testes, falta de recursos financeiros, falta de uma mensagem nacional coerente, transparente, clara para a população brasileira, para entender a gravidade do momento, né? E eu não tenho muito tempo mais, mas eu queria deixar para vocês a mensagem que, curiosamente, no meu livro, né, que eu publiquei em janeiro nos Estados Unidos, está saindo agora aqui no Brasil, eu terminei esse livro em 2018, e o livro eu tento descrever a minha tese de como, e demonstrar a minha tese de como eu acredito que nós precisamos, para sobreviver, a nossa espécie precisa fazer uma outra recalibração cosmológica e colocar a mente humana, o cérebro humano, no centro do nosso universo. Porque o que essa pandemia, o que a neurociência tem a dizer, pelo menos a minha neurociência tem a dizer sobre a pandemia de Covid, é que, primeiro, a pandemia expôs todas as fragilidades óbvias, explícitas, mas que não eram levadas em conta, de um modelo de desenvolvimento, de crescimento econômico, desenvolvimento global e de gestão dessa política global de globalização, que nos trouxeram a esse abismo. E nos trouxeram a esse abismo porque nós permitimos que abstrações mentais, que são criações da mente humana, como sistemas econômicos, sistemas políticos, ideologias políticas, crenças, mitos religiosos e de todas as outras sortes, né, dominassem a gestão, a cosmologia da humanidade em detrimento da própria vida humana e em detrimento da própria viabilidade do planeta. Ou seja, a mente humana, e eu descrevo no livro como que isso acontece, a nossa espécie tem um cérebro capaz de gerar um sem número de abstrações, de ideias, que são capazes de serem comunicadas de uma forma extremamente eficiente entre milhões de pessoas, ainda mais hoje com as redes sociais. Nós criamos verdadeiros enxames de vírus informacionais que contaminam milhões de cérebros instantaneamente, criando bolhas de realidade, onde, por exemplo, o negacionismo científico perdura, a Terra vira plana, vacinas não são tomadas, e toda sorte de alucinações
como o uso de drogas que não tem efeito nenhum contra um vírus, devem ser, né, passam a ser quase que funções de uma igreja, né, funções religiosas disseminadas como se fosse um culto, né? Vamos tomar a cloroquina porque ela vai nos salvar, sem evidência científica nenhuma, mas essa verdade se espalha porque o cérebro humano evoluiu com fragilidades neurobiológicas que permitem que esses vírus informacionais atuem no cérebro de milhões de pessoas simultaneamente, sincronizando-as quase num coletivo, num enxame que se comporta como um grupo, né? É como um grupo de abelhas. Por isso que eu digo no livro que existe muito em comum entre as colmeias do Oriente Médio e as pirâmides do Egito, porque ambas foram criadas pelo que eu chamo de brain nets, grupos de cérebros altamente sincronizados em realizar uma função precípua, um objetivo claro que é compartilhado como se fosse uma verdade sem questionamento por grupos de indivíduos. No caso das abelhas, é construir a colmeia. No caso dos egípcios, foi construir as pirâmides para alimentar um culto de que o faraó era o Deus Sol encarnado na Terra. Uma abstração mental ungida de um acordo tácito entre a monarquia egípcia e os sacerdotes egípcios para trocar favores e poder entre si, de tal sorte que o sacerdote egípcio pudesse anunciar para todo o povo do Egito, quando o faraó saía do seu trono totalmente vestido de ouro ao meio-dia, no sol do Oriente Médio, para todos os egípcios verem, ele refletindo a luz do sol a pino, o faraó anunciava que ali estava Ra, o Deus Sol, diante de milhares, centenas de milhares de egípcios que se sentiam compungidos agora a aceitar a sua escravidão e construir as tumbas dos faraós que precisariam ascender de volta ao seu trono verdadeiro, que era os céus. Ou seja, a fake news não começou agora. A fake news vem desde que o cérebro humano se assentou no Neolítico, em terrenos, né, em territórios, e passou a cultivar os seus campos agrícolas, e as mentes humanas tiveram contatos com grandes abstrações mentais que puderam ser transmitidas e modeladas de tal sorte a sincronizar a mente dessas pessoas para acreditar no inacreditável. E é exatamente isso que ocorreu, eu defendo nesse livro, nos últimos 300 anos, depois da Revolução Industrial, com a ascensão de outros deuses que passaram a dominar a nossa cosmologia, né? O culto da máquina, que vem de muito antes, né? Vem lá do terreno pitagórico de 600 antes de Cristo, mas que tomou impulso com a Revolução científica do século XVII e com o capitalismo, evidentemente, o culto dos mercados e o Deus dinheiro. A conjunção, como o grande escritor americano Lewis Mumford dizia, a conjunção desses três cultos gerou o centro da cosmologia humana nos últimos 300, 400 anos. E nós estamos pagando o preço nesse instante. Essa é uma das fragilidades, né, um dos abismos que foram abertos com as fragilidades criadas por essa visão cosmológica, que nos trouxeram a crise da pandemia. E o que eu proponho, eu nem sabia, né, que ia ter uma pandemia, mas eu listei nesse livro 3 eventos cataclísmicos que poderiam acontecer e nos jogar nesse abismo. Um é o proverbial, a crise do aquecimento global. A outra é uma ejeção enorme, singular, da corona solar, que geraria uma tempestade geomagnética na Terra, destruindo todos os nossos aparelhinhos elétrico-eletrônicos. Ou seja, nós criamos uma sociedade nos últimos 70 anos totalmente voltada ou centrada na tecnologia elétrico-eletrônica, e uma tempestade solar só, que acontece regularmente, né, a cada 200, 300 anos. Nós estamos entrando na janela de alta probabilidade de ter uma dessas. Antes não tinha um clarão no meio da noite e não assustava ninguém no Paleolítico Superior, muito menos na Idade Média. Mas agora, uma dessas tempestades, e a probabilidade é real, se ela ocorrer, toda a infraestrutura eletroeletrônica do mundo desaparece instantaneamente. Nossos telefones, nossa internet, televisões, rádios, geladeiras, sistemas de limpeza de água, bombas de água, aviões, carros, tudo que funciona a eletricidade ou eletrônico desapareceria, levando a espécie humana a um cataclisma, né? E a terceira hipótese que eu levantei no livro era de uma pandemia, de um vírus não extremamente mortal, não tão letal, mas de poder de contágio muito grande, e que se espalharia pela malha aeroviária internacional muito rapidamente, pondo o mundo de joelhos. Pouco eu sabia
que eu viveria essa realidade menos de 2 anos depois de terminar o meu livro, né, em 2018. E é essa a realidade que nós estamos vivendo. Então, eu acho que a neurociência tem, sim, muito a dizer sobre como nós chegamos aqui e, se possível, como nós iremos sair daqui e tentar construir uma cosmologia não centrada em abstrações mentais que se transformam em criaturas capazes de destruir o Criador, nós, mas sim centradas em outros valores humanísticos e iluministas que visam manter o planeta viável e manter a nossa espécie de uma maneira sustentável na sua interação com esse planeta e com as outras espécies de seres vivos que compartilham e sofrem com o nosso footprint nesse planeta, né? Então, de certa maneira, esse livro tenta contar uma aventura neurocientífica, mas que, e na realidade, eu reconto a história da humanidade baseado nas diferentes abstrações mentais que, ao longo da história, dominaram as civilizações humanas e levaram as civilizações humanas a vários cataclismas, né, como os egípcios passaram, os romanos, os gregos, enfim, e os americanos passam agora, né? Todas elas vítimas, todas essas civilizações vítimas das próprias criações das suas mentes, que se transformaram em algo mais importante que a própria vida e felicidade humana, né? Então, eu acho que eu termino por aqui, agradecendo vocês, e, evidentemente, eu tenho mais alguns minutos para as perguntas. Muito obrigado. Professor Nicoleles, muitíssimo obrigado pela sua fala. Esses seminários que trazem uma questão ética central, que é a urgência de pensar e agir, exatamente em relação a esse ponto, em relação a isto que se efetiva pelo Consórcio Nordeste e pelo Projeto Mandacaru, né? Então, gostaria aqui não só de agradecer a sua fala hoje, mas, igualmente, né, essa ação que ocorre, ética, né, pelo Projeto Mandacaru, né? E então, muito obrigado pela sua fala e muito obrigado por estar à frente desse projeto como cidadão e pesquisador. Obrigado. Eu passaria a palavra para as minhas colegas, as professoras Marisa e Maria Lúcia, que estão aqui nos bastidores, coletando as questões do nosso público, e assim elas próprias têm questões que gostariam de colocar no senhor. Inicialmente, eu gostaria, então, de parabenizá-lo pela excelente fala e levar também os parabéns de algumas centenas de pessoas que estão nos assistindo e que reconhecem e são fãs do seu trabalho. Tem aqui algumas 3 ou 4 perguntas, uma de Marco Antônio Bessa, que gostaria de perguntar se há informação confiável sobre as possíveis sequelas psiquiátricas e neurológicas nas pessoas que tiveram a Covid-19. Não, sim, os primeiros trabalhos estão saindo, as complicações neurológicas estão sendo muito claramente documentadas por efeitos trombóticos. Existe uma lesão vascular disseminada por vários órgãos, causada, acredita-se, pela interação do coronavírus com a parede endotelial, que desencadeia toda uma cascata, levando em casos mais graves, a uma coagulação intravascular disseminada com eventos trombóticos, que podem ocorrer no pulmão, no rim, no intestino, no coração e também no cérebro. Então, existem casos neurológicos, isso está muito bem documentado. Os primeiros estudos começaram a surgir nas últimas semanas de efeitos da saúde mental em pacientes que foram internados em hospitais, mas sobreviveram. Eu citei, inclusive, num vídeo que eu fiz no meu canal do YouTube, e também numa entrevista que eu dei a semana passada, um estudo da Itália, em Milão, com 402 pacientes que tinham sido internados, mas sobreviveram, e que apresentavam, mais da metade deles, alguma queixa psiquiátrica, dita psiquiátrica. Eu não acredito mais nessa distinção neurológica e psiquiátrica, mas o relato deles é feito dessa forma. Pacientes com sintomas de síndrome do estresse pós-traumático, né? Pacientes com depressão, pacientes com distúrbio obsessivo-compulsivo, que é uma coisa inédita, eu nunca tinha ouvido falar, distúrbios de ansiedade, pânico, distúrbios de sono. E esse estudo, com números um pouco diferentes, foi confirmado por um estudo inglês, feito, né, em outro tipo de cenário, também com pacientes hospitalizados,
Então, a sensação que se tem é que realmente nós estamos vendo um vírus que tem um certo tropismo cerebral. As queixas psiquiátricas ainda não se tem uma documentação do potencial mecanismo, se é um potencial inflamatório direto, se é uma resposta imunológica exacerbada que gera um processo inflamatório secundário no cérebro. Enfim, não se tem ainda uma clarificação dos potenciais mecanismos, mas os estudos estão surgindo e precisam ser validados, né, com outras análises em outros países, né? Mas eu já liguei o meu alerta com esses dados iniciais, sem dúvida nenhuma. Tem uma outra pergunta vinda de Alan Felipe Rodrigues Caetano. Ele pergunta se os neurônios espelhos poderiam facilitar a imitação mecânica ou a contaminação dos cérebros com abstrações mentais que foram transmitidas pelas plataformas digitais? Sim, eu discuto muito os neurônios espelho nesse livro como mecanismo de sincronização, sem dúvida nenhuma, sincronização de múltiplos cérebros, né? Nós temos uma capacidade muito maior do que os nossos primos chimpanzés e nossos parentes distantes macacos em assimilar, em reproduzir, ou como se diria na gíria correta, né, no vernáculo correto, emular ações feitas por outros membros da nossa espécie. Então, os neurônios espelhos estão distribuídos em múltiplas áreas corticais, formam um circuito muito importante que evoluiu muito na nossa espécie e que provavelmente estão envolvidos nessa nossa capacidade de aprender por imitação e por emulação. E certamente eles estão envolvidos nessa sincronização de brain nets. Eu discuto muito isso, nós fizemos vários experimentos, publicamos vários experimentos com macacos mostrando como grupos sociais de macacos podem sincronizar. Na realidade, nós registramos o cérebro de 2 macacos simultaneamente, ou 3 macacos, e notamos como é que a sincronia dos cérebros desenvolve enquanto esses animais são colocados numa interação social intensa. Né? Então, nós temos a demonstração neurofisiológica disso, em múltiplos animais simultaneamente. Professor, primeiro agradecer novamente a apresentação e eu teria uma pergunta em relação ao seu projeto do Comitê Científico e dizer que, na verdade, foi impressionante o que o senhor conseguiu fazer em tão pouco tempo, quando a gente tinha, né, e tem ainda, as informações desencontradas, não baseadas em ciência, com todo tipo de negacionismo, e o senhor, em tão pouco tempo, sem dinheiro, sem muita verba, conseguiu reunir pesquisadores renomados, um grupo eficiente, em tão pouco tempo, conseguir dar tantos dados para servir realmente como um comitê consultativo que permite a quem está no poder ou nas lideranças ou na gestão de saúde tomar as melhores decisões. Lá fora, a gente tem como diz, uma tradição de ter comitês consultativos, então a gente percebe, por exemplo, na França você tem o comitê de ética, que também é um comitê consultativo, mas ele é chamado frequentemente para discutir junto ao Senado antes que se faça qualquer tipo de lei, então ele está presente e ele funciona muito bem. Eu vejo que o seu está funcionando muito bem. A gente só precisa de prática e mais aceitação desses governantes que percebam que os cientistas estão ali para guiar, de uma certa maneira, as melhores decisões. O senhor tem ideia de expandir esse seu comitê científico? Hoje a gente tem o coronavírus, mas a gente tem a Zika, o próprio Monitora, seria bom se ele fosse expandido para as outras coisas, e o comitê científico que ele se fortalecesse para outras situações. Nós temos que ter uma tradição de comitês científicos que independam de governanças para que ele fique ali e que dê essa orientação. O senhor tem uma ideia de expandir esse comitê científico para além do coronavírus? Na verdade, eu sempre achei que o Brasil precisaria ter um comitê independente, né? Só um parênteses, né? Nós vamos provavelmente submeter nossos trabalhos a partir da semana que vem. Na linha dos agradecimentos do trabalho vai estar escrito o seguinte: esse trabalho não teve nenhuma fonte de financiamento, 0. Né? Os trabalhos que vão sair, que vão ser surpreendentes, eu não posso contar aqui ainda, porque eu daria o furo que eu não posso dar ainda, daqui 2 semanas, quem sabe, esteja pronto, mas o mundo inteiro vai se surpreender quando ler na linha de agradecimentos
Porque eu tenho também uma grande crítica à nossa comunidade científica, né? Que a nossa comunidade científica também se deixou levar pela cosmologia do culto dos mercados e do Deus dinheiro. E boa parte das nossas conversas científicas, hoje em dia, estão em torno de que projeto eu vou aplicar, que edital eu vou responder. Nos Estados Unidos, você não consegue falar com ninguém sem que a primeira frase seja, eu tenho um grant, eu faço isso, eu tenho um grant, que eu faço aquilo. Sendo que eu fui criado no mundo científico, na Faculdade de Medicina da USP, né, com o Dr. César Timoiaria, aliás, formado pela Escola Paulista de Medicina, que nunca falou em dinheiro para mim. Nós nunca discutimos dinheiro no nosso laboratório quando eu crescia fazendo experimentos com ele. Nunca entrou na discussão. A discussão era o que nós queríamos fazer, o que era importante fazer e por quê, né? E essa foi a norma do comitê, não por desejo, mas por circunstâncias, porque o nosso comitê não tem orçamento algum. Tem comitês aqui, né? Tem gestões privadas aqui em São Paulo que recebem centenas de milhares de dólares por dia para fazer aconselhamento, né? Na Grã-Bretanha, eu acho que o comitê da Grã-Bretanha inteira era da ordem de quase $1 milhão por dia a verba disponível. E nós trabalhamos com absolutamente zero. É um número muito bonito, zero, né? Os maias gostavam demais e é muito interessante que nós vamos poder retratar ciência de altíssimo nível, com conclusões que ninguém chegou no Brasil, nem fora do Brasil, vai ser uma surpresa para muita gente, com zero funding, né? Então, é importante fazer essa ressalva. Mas existe um movimento no Nordeste nesse momento. Isso foi uma sugestão de Pernambuco, se eu não me engano, da reitoria da Federal de Pernambuco, que a experiência do Comitê Científico do Nordeste tinha sido tão surpreendente na visão deles, e se deveria criar um comitê permanente científico do Nordeste, sustentado pelo consórcio, independente, sem total independência, né, de falar o que quiser, escrever o que quiser e recomendar o que quiser. Claro que a decisão fica a cargo, né? Muitas vezes essa interação não foi lisa, tá? Ela não foi 100% lisa, ela foi muito boa, foi única no Brasil, mas nós chegamos categoricamente e falamos, tem que fechar Salvador, no dia 1º de julho. Salvador vai ter uma explosão, claro, e o prefeito de Salvador não deu a menor bola. E Salvador está tendo a explosão que nós prevemos, né? É muito triste de ver, porque nós prevemos com grande acurácia, o nosso modelo está, né, dentro dos dados muito bem, infelizmente, porque Salvador não teve um lockdown decente, como São Paulo não teve, né? No nosso estudo, nós descobrimos que São Paulo é o maior super spreader do Brasil de longe, de casos, né? A cidade de São Paulo, um dos maiores do mundo. Certamente o hemisfério sul é o maior de longe, tá? E isso nunca foi, né? Claramente, São Paulo não teve as medidas, ou não tomou as medidas necessárias para impedir não só o espalhamento pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo, mas pelo Brasil inteiro, né? Isso é muito importante de ressaltar. Então, eu acredito que no Nordeste existe um movimento nascente da possibilidade de se criar um comitê científico, né? Isso eu acho que deveria ser norma no país todo. Todos os estados deveriam ter os seus comitês científicos, porque todos os estados do Nordeste também criaram seus comitês locais, eu deveria ressaltar isso, que interagiram conosco e ajudaram demais, né, os estados, mas o Brasil como um todo deveria ter, né, como os Estados Unidos tinha, até recentemente, um comitê ligado à Casa Branca, né, de especialistas que tinham, né. Mudou muito os Estados Unidos dos últimos 32 anos, desde que eu cheguei lá em 88, 89, mudou muito. Mas era um comitê que assessorava o presidente dos Estados Unidos sobre todos os tópicos científicos de relevância, tanto do ponto de vista técnico como ético, né? Nas questões de genética, questões, né, de terapias genéticas que estão causando grandes debates no mundo, né? A ponto da área que eu criei, né, a área chamada interface cérebro-máquina, tem sido incluída nos últimos anos como um dos tópicos permanentes do comitê de debates do governo americano. Eu não fiz parte do comitê, mas foi incluída como área estratégica em todos os sentidos, né? Enfim, eu acho que seria algo excelente, só que o Brasil que nós vivemos hoje é difícil imaginar que isso ocorra em poucos anos. Nós vamos precisar de alguns anos aí, porque os problemas brasileiros que foram criados com a pandemia e antes dela são tão graves que
até seria de boa norma que um comitê científico fosse instalado para ajudar nessa reconstrução do Brasil, né? Porque vai precisar. A Elisandra Martins diz que trabalha com a população carcerária e que faz oficinas, orientações no trabalho preventivo, mas que existe uma grande resistência às medidas de prevenção. Se você tem alguma sugestão de educação e saúde para lidar com isso? E aí eu aproveito para ampliar um pouco a pergunta, colocando uma própria minha, que seria, em vista do que você acabou de falar sobre os neurônios espelhos e esse nosso comportamento por repetição, o que seria uma medida adequada? Como nós poderíamos colaborar para fazer com que as pessoas, de fato, mudassem seus hábitos e se convencessem de que isso é necessário até para a nossa própria preservação como espécie? Eu acho que tudo isso passa por um projeto de comunicação de massa, né, muito grande, muito importante, que nunca foi feito aqui. Eu tenho falado desde o começo que nós estamos numa guerra, né, numa guerra biológica, mas nós temos batalhas dentro da guerra. E a batalha sanitária é a que todo mundo dá atenção, evidentemente, não há dúvida, mas eu acho que existe uma batalha paralela que ela é tão importante nos dias de hoje por causa desses mecanismos neurobiológicos que eu explicitei aqui, que é a batalha da comunicação. Porque no momento que você começa a fazer uma campanha vinda, né, do mandatário da nação de que uma droga que não tem efeito propagada ou divulgada como tendo um efeito clínico, você começa a destruir toda a crença e toda a possibilidade de realmente fazer uma campanha correta de divulgação do que é necessário ser feito. No momento que você chama uma doença, uma infecção que pôs o mundo de joelhos depois de 100 anos, né, maior pandemia desde 1918, de gripezinha, né, e você minimiza o risco de morte, que já vai atingir 120 mil brasileiros, né, a maior tragédia humana da história do país, se a gente descontar o genocídio português, espanhol, holandês dos indígenas brasileiros no século XV e XVI e a escravidão. A pandemia, quem poderia dizer isso em dezembro de 2019, que a pandemia de coronavírus mataria mais brasileiros do que a Guerra do Paraguai, que é o maior evento em termos de, né? Só que a Guerra do Paraguai durou 6 anos. E nós, em 6 meses, tivemos o dobro das vítimas fatais, né? Então, eu acho que a educação científica é algo vital a ser instituída desde o começo da escola brasileira. Nós fizemos uma experiência dessa durante uma década, até que o MEC suspendeu o nosso financiamento das escolas, 3 escolas que nós criamos, 2 no Rio Grande do Norte e uma na Bahia, por não considerar a educação científica de crianças da escola pública fundamental. Mas nós tivemos uma amostragem de 11 mil crianças, 1.500 em média por ano, e o efeito foi explosivo. Essas crianças passaram anos conosco e depois aprenderam a fazer ciência em laboratórios, em prática científica, não em aulas teóricas, mas fazendo ciência com as próprias mãos, construindo artefatos, realizando experimentos. E hoje elas estão espalhadas pelo mundo, fazendo doutorado, pós-doutorado no exterior, fazendo cursos de graduação nas melhores universidades federais do Brasil. E até hoje lembram né, nós temos um enorme, milhares de crianças que se mantêm em contato conosco e lembram com grande prazer que estudavam um turno na escola pública da Bahia ou do Rio Grande do Norte e o outro turno nas nossas escolas científicas, né? Em Macaíba, Natal e Serrinha, no interior da Bahia, perto de Feira de Santana. Então, acho que a combinação de educação científica e uma divulgação científica e um plano estratégico, né, para combater a pandemia deveriam ter sido feitos em dezembro, janeiro, quando a coisa explodiu, e serem postos em prática a nível nacional, em campanhas que já foram bem feitas no Brasil, né, HIV, Zika, a própria dengue, e o que falta, na realidade, o que faltou foi a ambição e a decisão e o desejo político de realmente comunicar uma mensagem clara, né, como quem perguntou falou, do que é necessário fazer para se proteger, que são coisas básicas, né? As coisas que nós conhecemos. Talvez a maior realização da medicina, a maior descoberta da medicina, lavar a mão com água e sabão.
todo mundo fala de ressonância magnética, né, raio-x, não. A descoberta que mais salvou vidas foi a descoberta de que você lava a mão com sabão, você mata a maioria dos germes que nos infectam. E nem se sabia o que eram germes na época, e quem inventou e quem sugeriu isso padeceu e foi perseguido a vida toda, e no túmulo dele está escrito, né, o que foi que ele padeceu para convencer as pessoas que lavar a mão era importante. É basicamente isso, né? Só pegando esse seu gancho em relação à questão de lavar as mãos, em relação à pandemia, a transmissão oral parece ser mais relevante do que a lavar as mãos. Nesse sentido, em termos de saúde pública, o seu estudo deu alguma indicação do quanto que essa transmissão oral ela é mais ou menos relevante do que através das mãos? Não, mas eu acho que a maior parte da transmissão oral é por você pôr os dedos na boca, ou você passar a mão próximo da região orofaríngea, nasal e oral. Eu acho que essa é a grande... A mucosa é infectada, mas o vírus, a maior parte das vezes, vem das mãos, pode vir pela retina também, ele pode entrar pela retina, por isso que a proteção, né, dos olhos nos hospitais é tão fundamental, só usar máscara com a carga viral que os hospitais, como o vírus aparentemente é transmitido por partículas de aerosol, né, ele navega em cima de partículas também, a transmissão pela retina também é importante, mas eu acho que a maior fonte, pelo menos no que nós vimos aqui, de contaminação nasal e oral é do uso das mãos em proximidade às cavidades, né? Também. Tem uma pergunta de Dulce Barbosa, que é, com a liberação das atividades, sua opinião sobre a possibilidade da imunidade de rebanho acontecer antes da vacina em algumas regiões? Isso é muito controverso, muito difícil de dizer, porque, como a própria Organização Mundial da Saúde disse, todas as aberturas brasileiras foram feitas fora das normas da Organização Mundial da Saúde, e para chegar no que eles preconizam, não eles, mas o que as pessoas dizem ser a tal da imunidade de rebanho, o custo de vidas, o custo de pessoas que vão morrer é absurdo, né? Então, por isso que o comitê foi enfaticamente contrário a todas as aberturas em qualquer lugar do Brasil, mesmo as que foram feitas, as melhores que foram feitas fora dos critérios epidemiológicos internacionais, e nós deixamos isso muito claro. Nem todo mundo ficou feliz de ouvir isso, mas nós deixamos isso muito claro. E, evidentemente, aqui em São Paulo, onde eu cresci, onde eu estou nesse momento, tudo que foi feito foi baseado apenas no uso da taxa de ocupação de leitos de UTI, que não é critério isolado, não pode ser usado como critério isolado em nenhum lugar do mundo para justificar a abertura de comércio, a abertura de atividades econômicas e nada. A OMS deixou isso muito claro, os próprios CDC americanos deixou isso muito claro, que a taxa de ocupação de UTI não é uma variável que pode ser usada em isolamento, ela tem que ser usada em combinação com os critérios epidemiológicos. E ontem, né, São Paulo teve mais de 400 óbitos de novo, no estado de São Paulo. 9 mil casos, né? Então, hoje eu ainda não vi os dados, mas é evidente que nós estamos num platô instável de altíssimo número de casos e altíssimo número de óbitos no estado de São Paulo, e que, evidentemente, não ajudou em nada o processo como ele foi feito aqui, né? O Brasil está jogando futebol. Quando eu falo isso com meus amigos americanos e europeus, ninguém consegue acreditar que isso está acontecendo. Caísse um avião com mais de 400 pessoas por dia e aí todo mundo olha para aquilo, é uma grande tragédia, mas olhar que 400 pessoas estão morrendo de Covid não é. Como é que é isso no cérebro das pessoas? Exatamente, é um processo de normalização. Eu falei isso numa entrevista para a BBC, inclusive, que aqui no Brasil era assim, imagine o aeroporto de São Paulo, que é o maior do Brasil, um dos maiores do mundo, todo dia levantar, sei lá quantos voos que saem de Guarulhos, centenas, mas todo dia cai um, em algum lugar do Brasil. Todo dia caiu um Boeing nos últimos 3 meses, com 300 pessoas. Como seria a reação das pessoas se todo dia caísse um avião? Pois é o que está acontecendo, exatamente o que acontece, né, aqui em São Paulo e aqui no Brasil. 3 aviões caem, né, todos os dias. E, na realidade, nós fomos, enquanto sociedade, dessensitizados
né, pela morte por Covid. É como se todas as pessoas temessem o vírus, todas as pessoas temessem morrer de Covid, e elas quisessem simplesmente ignorar o fato que se morre disso, né? Mas as notícias deixaram de ter o impacto ou a relevância. Tanto é que elas estão lentamente, não sei se vocês já repararam, mas lentamente sumindo das manchetes dos jornais e dos noticiários televisivos. Elas estão lentamente perdendo espaço para outros assuntos, né? Que ocupam essas manchetes. E mesmo assim, o vírus está aí. Nós estamos convivendo com ele, né? Eu tenho, até na minha família, por incrível que pareça, pessoas que acharam que tudo bem fazer um aniversário familiar e se reunir, né? E de repente, uma delas foi parar no hospital com pneumonia por Covid, né? Claro, era mais do que esperado, né? E são pessoas esclarecidas, não são pessoas que não têm acesso à informação. Mas, né, a dessensitização é tanta que as pessoas estão achando que acabou, que passou, e que nós estamos, né, livres disso. E não estamos. A triste realidade é que não estamos, e a situação pode a qualquer momento piorar, porque é um equilíbrio instável, que qualquer alteração na dinâmica do vírus, né, a produção de aglomerações por qualquer evento aí, pode permitir como aconteceu nos Estados Unidos em final de junho, né? Uma explosão, triplicou o número de casos por dia, triplicou o número de óbitos, e agora só no final de agosto é que essa explosão está decaindo lentamente. E vai ficar no platô lá também, porque eles fizeram algo muito parecido conosco, né? Eles abriram o país inteiro no meio de uma pandemia fora de controle. Mas eu queria agradecer a todos, muito obrigado, foi um enorme prazer. Eu agradeço muito e espero que a gente possa conversar num futuro breve aí sobre o que aconteceu depois desses dias aqui. Fantástico ver a reflexão e o pensamento aliado com a ação. Então, gostaríamos de agradecer novamente a presença do senhor, isso nos enriquece enormemente ao IAC, ao Neuro iSelf, uma vez que a sua fala foi absolutamente fantástica de um lado, e de outro gostaríamos de agradecer a sua atuação em nível nacional, que para nós, brasileiros, está sendo fundamental. Muito obrigado. Então, foi um grande sucesso e agradecemos muito a sua participação. Esperamos poder contar novamente para o futuro, para outras discussões tão interessantes quanto essa. Vai ser um grande prazer. Muito obrigado a todos pelo convite, então. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite, professor. Quero agradecer a possibilidade de participar junto ao IEA nessa nova empreitada. Agradecer à professora Maria Lúcia e ao professor Ivo. Muito obrigada por me permitir participar juntamente no evento. Muito obrigada. Obrigada a você por ter facilitado e feito grande parte dessa interlocução que nos permitiu trazer o professor Nicoleles, e agradecemos muito também a todos os participantes. Muito obrigado a todas. Muito obrigado a todas e a todos, e esperamos, né, que possamos continuar essa conversa sobre ética em tempos de pandemia, urgência de pensar e urgência de agir. Então, uma boa noite.